A oração muda o decreto do rei. Fica comigo. Antes de compartilharmos essa mensagem, gostaria de dizer que ela não tem nenhuma inclinação política. Nosso desejo é ressaltar as consequências espirituais oriundas de escolhas dos nossos governantes, ok? É sabido que o Brasil é governado por um sistema chamado mecanismo. Claro, isso está oculto, é muito velado. E por causa dele, há anos se arrasta uma crise política, ética e moral no Brasil. Vergonha que fomenta o descaso com os princípios e a norma vigente, resultando em um desequilíbrio social que desencadeia a violência crescente, desenfreada, alarmante e aterrorizante, onde a vida vale menos do que nada. Estou falando alguma coisa que você não sabe? Uma corrupção endêmica e sistêmica sobre um domínio de corruptos amorais, imorais, sem caráter e sem escrúpulos. Além disso, continuamos sendo bombardeados por uma rede de comunicação com ataques pesados contra os valores familiares, canal de comunicação que exerce influências na nossa sociedade, deturpando princípios fundamentais como se fossem normais. E vocês vão entender daqui a pouco porque eu estou falando sobre tudo isso. É realmente um ataque sistêmico e o alvo é a família. Mas por que falar nisso agora, Ricardo? Porque continua havendo uma batalha travada espiritual ainda hoje. E o pior é que não conseguimos enxergar a ordem da desordem em nosso país. E por isso precisamos de um despertamento. Vocês lembram que até pouco tempo o Brasil era conhecido como o país do avivamento? É sobre isso que eu quero falar. É esse contraponto desse nosso país. E nós precisamos de um despertamento espiritual. Então, seguindo este raciocínio, este ano de 2020, nós tivemos um congresso espetacular aqui no Brasil chamado Descende, o Envio. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o nível da adoração ao nosso Deus naquele lugar. Uma atmosfera de glória e rendição ao poderio de Deus. Uma alegria na alma, um sorriso em cada coração. Que coisa linda! Havia ali um despertamento de uma nova unção, de um mover sobrenatural passeando no meio dos louvores. Não eram vozes cantando, eram almas glorificando, se regozijando e se deliciando ali na presença de Deus. Um pedacinho do céu. A presença de Deus foi vista ali naquele lugar, entre as nuvens, numa figura espetacular de um leão. Você viu isso? O leão da tribo de Judá. Que coisa maravilhosa e sobrenatural. E sob essa ótica, em meio a essa disputa de poder governamental, o Descende chega e contrasta tudo isso, tendo esta ordem espiritual, uma visão profética de alinhamento para o Brasil. É isso, gente. Embora pareça que o Brasil esteja perdendo o seu rumo, ou estivesse perdendo o seu rumo, o Brasil tem jeito. Muitos países que chegaram ao caos absoluto foram levantados e transformados pelo poder de um Deus supremo e soberano. Porém, eles entenderam o poder da oração e do concerto com Deus. É o que o Brasil precisa. Precisa de despertamento espiritual, porque a oração muda o decreto do rei. A oração muda o decreto do rei. Precisamos enfrentar os desafios desta geração que não conhece o poder da oração e da adoração. Sim, porque a oração muda o decreto do rei.
E nós temos uma arma poderosa, a oração. Observem, Faraó era poderoso e se achava um Deus, mas o povo hebreu clamou, orou e foi liberto. Daniel orou 21 dias e havia uma guerra nas regiões celestiais e Deus enviou o anjo Miguel e este guerreou. E a oração de Daniel foi ali ouvida. Assim como Deus enviou Miguel, precisamos estar atentos aos anjos que Deus nos envia para lutar por nós, para nos abençoar e nos dar o livramento. Descende o envio. Mas a quem enviarei? Você quer fazer parte dessa geração que ora e que adora e que deseja entregar o governo da sua vida a Deus? Descende o envio. Mas a quem enviarei? Você está disposto a ir, a ser enviado? Ou você pode ficar e orar. A oração muda o decreto do rei. A escolha é sua. Mas na sua escolha está o futuro do Brasil. Está o futuro que te espera. Vamos proclamar: Brasil, o país do avivamento. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A oração muda o decreto do rei. Ricardo Augusto. E amanhã tem mais. Fica comigo.